Bora lá. Deixei esse fundo que eu gostei dele. Avenida Brasil. Os conhecedores saberão, né? Da novela Avenida Brasil. Então, aqui no caso, nesse vídeo, aparece aqui a foto da Microsal, né? Fica na entrada de Capivari, né? E a gente já foi visitar algumas vezes, há muito tempo atrás, a gente precisa voltar a fazer visita lá. É uma indústria que produz sais, né, para agricultura e para outras aplicações, né? E aqui outra questão agora de rendimento, tá certo? Então, já estamos chegando no finalzinho, os vídeos estão mais curtos, né? Mas estamos chegando no final. Para a produção de sulfato de cobre na indústria de sais para adubos, adubos minerais, foram colocadas 1 tonelada de cobre metálico e foram produzidas 2 toneladas de sulfato de cobre. Qual foi o rendimento deste lote? Então, assim, eu fui lá fazer uma grande produção de sulfato de cobre e coloquei 1 tonelada de cobre. E aí coloquei o ácido sulfúrico em excesso. Só que nesse lote que eu fiz, eu produzi 2 toneladas de sulfato de cobre. E aí, qual seria o rendimento, né, desse processo da minha produção? Tá certo? E aí, no caso, para essa análise, a gente tenta otimizar o processo para aumentar o rendimento, tá certo? E aqui nesse caso, eu preciso calcular qual foi o rendimento. Aqui já está calculado, né? Então, aqui no caso, ó, para 1 mol de cobre, eu produzo 1 mol de sulfato de cobre, tá certo? Então, 1 mol de cobre corresponde a 63,5 gramas, né, para 1 mol eu tenho 63,5 gramas de cobre e 1 mol de sulfato de cobre eu tenho aqui 159,5 gramas, tá certo? Então aqui se eu fizer o cálculo aqui, né, para 1 tonelada, fizer a regra de 3, né, 1 tonelada de cobre eu produzo aqui 2,51 toneladas de sulfato de cobre, tá certo? Então, esse é o meu rendimento teórico aqui. Num processo ideal, onde o rendimento é 100%, né, eu obteria 2,51 toneladas. Só que no meu lote lá que eu produzi apenas 2 toneladas. Então, qual seria o rendimento desse processo? Então, aqui no caso, ó, o rendimento vai ser o rendimento real dividido pelo rendimento teórico multiplicado por 100. Então, aqui no caso, o rendimento teórico é o que eu obtive pela estequiometria. E o rendimento real é que eu obtive lá no meu experimento, tá certo? Ou no meu processo lá, eu vi, pesei no final e observei que eu obtive 2 toneladas, tá certo? Então, o rendimento será calculado pelo rendimento, a fração, né? Então, aqui, rendimento real dividido pelo teórico vezes 100, ok? E aqui, no caso, o rendimento real é 2, rendimento teórico 2,51 vezes 100, o valor aqui do rendimento percentual aqui, né, seria 79,7%, tá certo? Então, aqui, ó, acabou já. Aqui, o caso, o rendimento seria aqui rendimento percentual. Eu tenho que ter a minha equação química, tenho que fazer o cálculo do reagente que eu obtive e o quanto teoricamente eu obteria se o rendimento fosse 100% e comparar com o rendimento real que eu produzi. E aí eu consigo calcular o rendimento aqui percentual do meu processo químico, né, da minha reação química, né, e isso é bastante importante, principalmente na indústria, ou, por exemplo, na síntese orgânica, né, ou no processo de obtenção também, a gente vai fazer no laboratório, né, a obtenção de algumas substâncias que vai precisar calcular o rendimento lá da reação, tá certo? Ou quão bem vocês foram no experimento, né, para produzir, né? E aí tem uma otimização, por exemplo, e quão próximo desse procedimento, né, talvez empírico, teórico, né, que tem já nas produções, né, e aí como, por exemplo, se eu estou produzindo, outra indústria produz com rendimento bem maior, e por que eu não chego àquilo?
né? Talvez estou perdendo em algum processo, preciso treinar mais meus funcionários para que melhorar o meu processo. Ou na obtenção do laboratório, né, se eu quero demonstrar por meio de rendimento, né, quais são os fatores que estão influenciando e como que eu posso diminuir, né, esses fatores para que o rendimento aumente. Ok? Então é isso, e aí partimos para o último vídeo.